Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGRE11, o Fundo de Lajes Corporativas da CSHG, agora Pátria, quer dizer, agora ainda não, porque estamos em período de assembleia, mas tudo leva a crer que isso vai acontecer. Fundo reduziu vacância, mas era uma redução já esperada, vocês já vão entender o porquê disso. Obviamente quem acompanha o fundo já deve saber o porquê, mas vamos lá, vamos acompanhar mais um mês. E com essa mudança aí para a Pátria, quem sabe a gente tem um intercâmbio aí entre PVB e HGRE, quem sabe, mas vamos lá. Então, relatório agora de março. O fundo ainda, a gente tem essa... Teve um vídeo, pessoal, se eu não me engano, faz uns 2 ou 3 meses que eu mostrei para vocês o porquê que a cota de mercado está isso, o que a vacância faz para precificar o fundo, né, em termos do resultado e o que ele recebe de rendimento para poder justificar esse preço de mercado. Pessoal, uma coisa que chama atenção é esse dividend yield aqui, muito baixo. Obviamente, pessoal, a gente está falando de um fundo de lajes. Mas, pessoal, isso seria mais plausível da gente entender de um fundo com imóveis muito bons, com imóveis AAA, que é o caso, por exemplo, do PVBI, porque quanto mais premium são os prédios, mais caro o fundo paga por um rendimento que é equivalente a um outro ativo. Embora, obviamente, quando você está falando de um AAA, você vai pegar, por exemplo, eu pegar 2 prédios, um AAA e o que não é AAA. Você põe os dois para alugar, provavelmente esse AAA vai pagar um pouco mais caro no aluguel, mas esse mais caro no aluguel não é proporcional ao valor que se paga no preço por metro quadrado. Então, você acaba pagando mais caro num prédio por um rendimento que não é tão mais alto assim. E aí o cap rate desse tipo de ativo, ele é mais baixo, isso é normal. Então a gente está pegando aqui cap rate, ou na verdade um dividend yield baixo, para um fundo que ele está fazendo reciclagem do portfólio, mas ainda tem muito ativo que não é considerado premium. Então, eu ainda entendo que esse preço de cota, porque dividend yield, pessoal, é o preço do mercado dividido por quanto ele pagou, tem pago no último ano. Eu ainda entendo que para o tipo de ativo que a gente está falando, o preço está caro ainda para pagar esse dividend yield aqui. Porque para esse dividend yield subir para 8, 9 reais, 8%, esse preço da cota tem que cair para 120. Então, assim, essa é a minha opinião, tá, pessoal? Porque eu entendo que o fundo, ele tá patinando, né? Tem muito tempo que ele tá nessa diferença, basicamente por causa da vacância. A alavancagem é tranquila. Embora eu entenda que o fundo poderia resolver essa alavancagem agora com essas vendas, mas preferiu não fazer isso. Mas é isso, pessoal. Vamos falar um pouco sobre o resultado do fundo. Então ele apurou uma receita total de 35 milhões. Que levou um resultado de 2,74. Isso aqui, pessoal, basicamente tem a ver com a venda do edifício Faria Lima, que a gente falou no mês passado, que foi a venda para o TEP 11. Eu não vou voltar a falar sobre isso aqui, embora tenha os dados aqui da venda, né? 95 milhões, 52 milhões recebidos dia 14 de março, que resultou esse lucro de 2,1, e os outros 42 milhões que vão ser recebidos em 4 parcelas, ajustadas pelo IPCA no valor de 10 milhões e meio. Se você quiser entender o racional, volta no vídeo do mês passado que está bem explicadinho isso. Então, ele vendeu esse ano no mês passado, recebeu no mês agora, que fez parte do resultado. Então, esse resultado ele incorporou nesse mês agora no fundo. Reconhecimento de indenização do imóvel Alegria, que esse é o grande motivo da saída da diminuição da vacância, né, que foi, ele saiu do portfólio, a gente já vai falar um pouco sobre isso, e recebimento de multa rescisória da AMARC no valor de 691 mil, que dá 0,6 por cota. Então ele teve um resultado muito bom esse mês, a gente já vai ver na DRE, o que provavelmente vai levar no meio do semestre ele dar um presente de Natal, é que eu tô acostumado com aquele que eu falei no final do ano passado, mas um presente de meio do ano aí pro cotista. Beleza? Então aqui a histórico das compras. Pessoal, e aqui me gerou uma dúvida, que de fato
eu gostaria de entender, eu vou até mandar um e-mail para a gestora para ver se eu consigo a explicação. Se alguém souber a explicação, deixa aqui nos comentários. Por quê? Eles colocam aqui, a fim de rentabilizar os recursos em caixa proveniente do venda do edifício Faria Lima. Lembrando, pessoal, o que é o recurso em caixa? É o recurso que não é oriundo do lucro, é o recurso da amortização do ativo, né? Que é em tese, o dinheiro que o cotista colocou lá no fundo. Então, o dinheiro de caixa do fundo que ele precisa usar para comprar outro imóvel que seja. A gestão optou por, ao invés de realizar o pré-pagamento do CRI Shukri Zaidan, que é a única alavancagem que o fundo tem, ele preferiu comprar outros CRIs na ponta do ativo em volume em taxas equivalentes ao CRI Shukri Zaidan para neutralizar receitas e despesas financeiras do fundo. Isso me gerou uma dúvida, porque quais são esses outros CRIs? Se a gente descer aqui na parte de alavancagem, continua mostrando o CRI da Shukri Zaidan. Que CRIs são esses? Pessoal, eu fico devendo essa informação para vocês. Eu vou mandar um e-mail para a gestora para entender o que é isso. Se alguém souber, eu busquei essa informação, não achei. Se alguém souber que informa que CRIs, o que foi essa operação, pode deixar aqui nos comentários, que aí eu venho ou gravo para o próximo relatório, ou faço no Instagram, ou faço um Reels aqui, um vídeo pequeno para explicar. Mas para mim ficou na dúvida isso. Mas o que eu quero dizer, assim, o mais importante disso tudo é que o fundo deixou de zerar a alavancagem. E a alavancagem, para um fundo com uma vacância tão alta como essa, pesa, porque ele zerando a alavancagem, ele tende a pagar mais dividendos. Pagando mais dividendos, a cota sobe. Então, para mim, eu não entendi muito bem essa estratégia, tá bom? Mas vamos continuar acompanhando esse ponto. Bom, o fundo fechou o mês de março agora com a redução da alavancagem, que aqui é a retirada do edifício Alegria, que a gente já vem falando isso há um bom tempo, porque esse edifício já estava vazio, a gente estava precisando superar as condições do negócio, que ainda teve o fundo, ele recebeu 1 milhão, sendo 250 mil de indenização e gerando uma receita extraordinária de 6 centavos por cota, que a gente já falou lá em cima. Mas a gente já tem falando isso há um bom tempo, que o edifício Alegria, ele estava pesando na alavancagem. Eu até cheguei a fazer uma simulação de quanto que essa alavancagem cairia, e então reduziu, porque estava 26% a alavancagem, mas era uma alavancagem irreal, porque o edifício já não era mais do fundo, mas ele estava compondo a alavancagem. Então a gente precisa só entender o que essa alavancagem, assim, não foi nada de novo, né? Não foi nenhuma redução nova de locação, e sim a saída do Alegria. Na Torre Jatobá, que é outro ativo que tem vacância, efetivou a devolução de 2 e 3 andares ocupados, com pagamento de multa rescisória no valor de 6 centavos por cota. O espaço foi devolvido, totalmente imobiliado e pronto para ser ocupado. E já tivemos visitas de interessados, mas assim, nada de certo ainda. Torre Martiniano é outro ativo que tem vacância. Eles vêm falando há um bom tempo, porque eles fizeram parte técnica, a gente já vai falar parte de retrofit no Torre Martiniano. Eles continuam recebendo visitas, né, com grande volume de visitas e consultas, e existe negociação para a locação de 4 andares em fase avançada. Estamos trabalhando para chegar num acordo comercial e iniciar a discussão contratual ainda no mês de abril. Caso seja concretizada, restarão apenas 2 andares vagos na torre e voltaremos nossa atenção à comercialização do mall e quiosques do Boulevard. Então, pessoal, assim, é uma ponta interessante que talvez até no primeiro semestre a gente reduza bem a alavancagem, o fundo reduza bem a gente, né? Eu não sou cotista do HGE, mas reduza bastante a vacância desse ativo. Centro Empresarial Guaíba também é outro que tem vacância. Estamos evoluindo com uma nova demanda para ocupação de um andar, também por um órgão público que já era um molde de anterior, que também é outra boa notícia, né? Então eles colocam aqui, vamos ver se isso vai se concretizar também. E por fim, estamos na reta de discussão contratual da locação de metade do Sêneca, que é outro ativo com vacância também. Então, mais um ativo para as próximas semanas, que pode reduzir um pouco mais a vacância. Então, são boas notícias para o cotista do HGRE. Quem sabe até o meio do semestre essa vacância aí não chega uns 10%. Então a parte do Martiniano a gente já falou, né? Vem falando que a parte do retrofit já foi feita, a parte de
intervenções pós-obras associadas aos ajustes e implantação de operação junto à administração predial, que vem ao que tem sido feito. Então ainda tem alguns pontos para serem resolvidos. E aí, um ponto de novidade é que eles falam que surgiu uma fissura, trinca no piso chamado Food Wall, que eu não sei, Food Hall, que piso é esse, mas é um problema que vai precisar ser resolvido, e eles colocam também esse ponto aqui. E no Shukri Zaidan segue em andamento um pacote de intervenções pontuais para melhoria do sistema de drenagem das águas que escoam pela parede de diafragma dos subsolos. Então eles colocam aqui que também estão trabalhando nele. E no Sêneca, por fim, foi bem completo o relatório esse mês, falando de todos os ativos que eles estão trabalhando, né, na parte de melhorias. E aqui a parte do Sêneca, né, que eles esperam a partir do fechamento da nova locação prevista para o empreendimento, que foi essa que eles falaram aqui, que já está prevista para as próximas semanas. Pessoal, a parte da Assembleia não vou falar, eu já falei bastante no vídeo que eu gravei recentemente, então dê uma procurada aí, tá muito bem falado, não preciso falar sobre isso. Bom, pessoal, aqui os rendimentos, né, basicamente a grande parte veio do edifício São Luís, a parte de locação tá em linha com o mês passado, então o fundo teve um resultado muito grande, né, e pagou 9 milhões, teve um resultado de 32 milhões, basicamente tudo foi para reserva, e a gente consegue ver nitidamente aqui que o fundo hoje em março ele está com uma reserva de 3,43. Se a gente for pegar pela lógica aqui, olha só, ele pagou 1,20 em dezembro. Se a gente for pegar nos meses anteriores, se a gente for pegar aqui, a gente tá mais ou menos aqui, ó. A gente estaria em setembro do ano passado. Aqui tava com, vamos supor que esses 2,49, se bem que ele teve essa entrada aqui de 2,25. Então eu suponho que ele deva pagar esse meio do ano por volta de 1,20 a 1,50 também. Então esperem esse dividendo aí no meio do ano, você cotista do HGRE, porque a reserva, se a gente for ver, é a maior da história, né? Quer dizer, da história do último ano, né? 3,43 contra 2,62 que estava lá em abril de 23, beleza? Retorno do fundo, obviamente ele tem apanhado, não tá comparado com os outros ativos da CSHG por causa dessa queda, né, por causa dessa deságio que tem do valor patrimonial. Número de cotistas aumenta um pouquinho, todos os meses aumentando um pouquinho, né, mas é padrão desse fundo, nesse ponto. Aqui, pessoal, a parte dos ativos, né, a gente já sabe quais são, a alavancagem que caiu, isso já era previsível, como eu falei para vocês, ainda tem 44% esse ano de revisional, o que é importante para saber se ele vai aumentar a receita em função disso. E aqui, pessoal, a questão do Shukri Zaidan, que embora seja uma taxa CDI 1,65 e a CDI caindo, mas a gente tem que entender que poderia resultar, porque se a gente for ver esse CRI, olha quanto que ele pesa no resultado. A gente está falando aqui de 636 mil. Se a gente pegar aqui proporcionalmente falando, está dando por volta de 5%, que poderia ser revertido em rendimento. A gente pensando aqui nesse mês aqui, a gente estaria falando de 7 milhões de resultado. Então, pesa, né? Então, ele poderia resolver isso, pagar um pouco menos de dividendo no meio do ano, porque mesmo ele usando esse valor, porque a gente está falando, ele poderia usar uma parte do valor para amortizar, para reduzir essa despesa financeira, mas ele não fez isso. Ele fez essa questão dessa compra que eu não entendi. Bom, vamos ver se eles respondem o meu questionamento, ou se alguém souber do que se trata, deixar aí nos ativos. Aqui mostrando, lembrando sempre os ativos em vacância do fundo, né? Veja que o Alegria saiu aqui do portfólio do fundo. E era isso, pessoal, mais um mês aí acompanhando o HGRE, um fundo que vem passando por dificuldades, mas a gente, se tratando de CSHG, a gente só pode esperar melhorias, mas nesse caso aqui é complicado. Você, cotista, acreditando no longo prazo, tem que ter paciência, beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo.